Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui de álgebra linear. Então, seja P3 o espaço vetorial formado por todas as funções reais polinomiais de grau menor ou igual a 3. Considere a aplicação t de p de 3 em p de 3 dada por t de p de x vai ser p' de x. Mostre que tem uma transformação linear e determine uma base de o núcleo de t e uma base de imagem de t. Bom, antes de eu fazer o exercício, pausa a videoaula, tenta fazer o exercício para depois você conferir a resolução junto com a minha. E também aproveita e deixa o seu curtir e inscreva-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. Esse exercício aqui, primeiro a gente tem que observar que ele é bem extenso, porque ele tem três coisas que ele pede. Ele pede para mostrar que t é uma transformação linear, ele pede para determinar uma base do núcleo da t e uma imagem para uma base para a imagem dessa t. Então são três coisas que ele pede. Além disso, vamos entender aqui, ó, o que é P3? Então, espaço vetorial formado por todas as funções polinomiais de grau menor ou igual a 3. Ou seja, quem é P3? P3 vai ser o seguinte, ó, vai ser uma função P que vai dos reais nos reais, certo? Onde essa função P ela é um polinômio de grau menor ou igual a 3, ou seja, ela vai ser um ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, onde esses a, b, c e d são números reais, tá? Então, isso aqui que vai ser o nosso P de 3. Você pega todas essas funções, que são polinômios de grau até 3, né? Veja, se esse a ele for... Deixa eu até apagar um pouquinho aqui, porque aqui ó, ficou meio grudado essa vírgula. Então, olha só, se o número a aqui for diferente de zero, né? Então, o maior índice aqui seria com a maior potência seria seria o 3, né? Aí seria grau 3. Mas se o a for zero, aí vai sobrar esse termo como bx quadrado. Aí se b não for zero, né? Isso aqui seria um polinômio de grau 2. Aí se a e b forem zeros, né? Vai sobrar só o c, se o c não for zero. Aí vai ser polinômio de grau 1. E se a, b e c forem zeros, só vai sobrar esse d aqui, que é uma constante. E aí vai ser um polinômio de grau 0, tá? Então, são polinômios de grau 0, 1, 2 ou 3. Beleza. E ele quer, então, que essa t de p de x, essa aplicação que vai de p3 em p3, que é igual a p' de x, a gente quer provar que é uma transformação linear. É a primeira parte do exercício. Veja que aparece aqui a derivada, tá? Essa linha aqui é a derivada do polinômio. Então, veja que, nesse ponto, você tem que conhecer como é que você faz a derivada de uma função polinomial. A disciplina de álgebra linear, ela tipicamente aparece no curso de graduação, quando o aluno já fez a cálculo 1. Então, pode ser que nos seus exercícios de álgebra linear envolva alguma coisa de cálculo, ou seja, derivadas, integrais. É o caso aqui. Bom, então vamos lá. O que nós temos aqui assim, ó, se eu tenho uma t de... Vamos botar um genérico aqui, um polinômio, né? Ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, né? Que isso aqui apresenta um polinômio de grau até 3, né? A derivada disso daqui vai ser o quê? Vai ser, ó, regra da potência aqui, né? Para você ter derivadas, você faz a chamada regra do tombo. Você desce essa potência, então vai ficar 3ax, e aí diminui 1 na potência. Se era 3, vira 2. Agora aqui, ó, regra de derivadas aqui, tá? 2 vezes b vai ficar 2bx elevado a 1, né? Porque x ao quadrado menos 1 vai dar x. Aqui vai ficar cx, aqui é como se fosse 1, então vai ficar 1 vezes c, que dá c. E vai aparecer x elevado a 0, que a gente vai entender aqui como 1, tá? E a derivada constante é 0. Então, isso que seria a t sendo aplicada, né? Bom, veja que o termo d não vai aparecer, porque é constante, né? A derivada vai dar 0. Então, esse termo aqui, a derivada é c. Esse termo aqui, a derivada é 2bx. E esse termo aqui, a derivada é 3ax quadrado. Bom, feito isso aqui para entender como é que é a t, vamos lá fazer a primeira parte do exercício, que é mostrar que essa t é uma transformação linear. E para uma aplicação ser uma transformação linear, tem que entender o quê? Aquelas duas regras, né? A gente tem que ver primeiro o seguinte, ó. T de um certo alfa p, né? Alfa é um escalar. Tem que ser igual a alfa t de p, né? Isso aqui tem que acontecer. Vou escrever logo o p de x aqui, né? Então, ó, alfa de p de x tem que ser igual a alfa t de p de x. Isso tem que acontecer. Ou seja, o produto por escalar no domínio elevado no produto por escalar no contradomínio, né? Vamos fazer então, ó, t de alfa p de x, por definição, é você fazer a derivada do que está ali dentro. Vai ser a derivada de alfa p de x. Bom, mas por regras de derivada, se você tem uma constante multiplicando uma função, quando você calcula a derivada,
essa constante, entre aspas, pode sair da derivada, né? Entre aspas. Então você pode fazer assim, ó, a alfa, e vai sobrar ali dentro p de x'. Bom, mas a derivada de p de x é justamente a t de p de x, né? Por definição. Então, desse jeito a gente já consegue que a nossa t de alfa px foi igual a alfa t de px. Ótimo. É a primeira propriedade aqui para ter uma transformação linear. Vamos ver a segunda. Qual é? Tem que levar soma de vetores no domínio em soma de vetores no contradomínio, né? Então, se a gente faz t de p de x mais q de x, eu tenho que provar que isso é igual a t de p de x mais t de q de x. Beleza. Vamos provar isso daqui. Vamos lá, né? Bom, quem que é t da p de x mais q de x? Por definição, essa nossa transformação, né? Essa nossa transformação não, que a gente não sabe ainda, né? Essa aplicação é, pega o que está lá dentro, aquele polinômio de grau menor ou igual a 3 e derive. Então, vai pegar isso aqui tudo, p de x mais q de x, e vou derivar. Bom, mas a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso é regra de derivada também. Isso vai ser p' de x mais q' de x. P' de x vai ser, por definição, a t de p de x. E q' de x vai ser, por definição, t da q de x. Então, transformou a soma de vetores, né, no domínio, na soma de vetores no contradomínio. Então, atendeu essa outra propriedade aqui. Dado que atendeu a propriedade 1 e 2, a gente sabe, então, que t é transformação linear. Então, está feita essa parte do exercício. Ó. T é, vamos botar, transformação deixa eu voltar aqui, transformação linear. Ok. Então, a gente já sabe que a nossa transformação linear já foi a primeira parte do exercício que ele pediu, né? Bom, agora ele quer o seguinte: determine uma base para o kernel de t, ou seja, o núcleo de t, e uma base para a imagem de t. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, o que é o núcleo da transformação linear? A gente já viu em aulas passadas, né? É aquele conjunto de funções, no caso aqui, né? Porque são funções, mas é o conjunto de elementos do domínio, né? Tais que, quando você fizer aqueles elementos do domínio aplicados na sua transformação linear, o resultado é o vetor nulo, tá? Nesse caso aqui, que é um vetor nulo desse P3, né? Lembra que P3 é o espaço das funções polinomiais de grau menor ou igual a 3. Então, o nosso 0 barra aqui, ó, de x, vamos botar assim, é simplesmente a função 0, né? A função constante que é igual a 0. Então, você pode imaginar que é o 0 barra sendo uma função que vai dos reais nos reais, onde ela é simplesmente a função constante igual a 0. Isso é um polinômio de grau 0, né? Então, essa aqui vai ser a nossa 0 barra aqui. Então, vamos lá. Ó. Então, isso aqui vai ser o seguinte, né? Vamos lembrar que se eu pego o nosso p de x, um polinômio de grau 3, ou menor ou igual a 3, né? Genérico vai ser ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Beleza. Isso vai ter que ser igual ao vetor nulo lá do nosso espaço vetorial que a gente está trabalhando. Bom, como a gente já viu, né, a transformação faz a derivada, né? Então a gente já viu que isso aqui vai ser o quê, né? Regra do tombo, vai ser 3 vezes ax quadrado mais 2 vezes bx, né? Ó, desce e diminui 1, desce e diminui 1, aqui desce e diminui 1 vai ficar só c, derivada de x elevado a 1 vai ficar x elevado a 0. E aí vai dar 1, né? Vamos botar. A derivada de x é 1, a gente pode pensar assim também. E a derivada da constante, né, que é d, vai ser 0. Isso aqui tem que ser igual a esse 0 barra, como nós já falamos, é a função que é identicamente nula, né? Ou seja, é só a 0 barra de x é 0. Então isso aqui vai montar que é 0. Bom, comparar polinômios é você fazer o seguinte: comparar os coeficientes que são correspondentes a cada uma das potências. Então, olha só, a gente pode enxergar aquele 0 do lado de lá, ó, aquela função identicamente nula, 0, como sendo o seguinte: 0 que multiplica x ao cubo, mais 0 que multiplica x ao quadrado, mais 0 que multiplica x, mais 0 que multiplica x, mais 0, tá? Isso aqui tudo a gente pode enxergar como sendo a nossa função identicamente nula, tá? Então, a gente compara agora cada uma das potências aqui. Eu nem precisaria ter colocado 0x ao cubo aqui, né? Porque aqui só vai ter o grau 2. Então, deixa eu apagar esse termo aqui que eu botei sem necessidade, tá?
Ó. Ah, eu vou apagar logo tudo porque vai ficar muito distante, né? Poxa, tudo bem, acontece. Então vamos lá, ó. É 0x² mais 0x mais 0. Tá. Então agora eu comparo termo a termo disso aqui, ó, coeficiente por coeficiente, né, das potências aqui. Então 3a que está com x² tem que ser igual a 0 que está com x². 2b que está com x tem que estar igual a 0 que está com x. E c que está independente aqui tem que ser igual a 0 que está independente aqui. Bom, mas isso aqui, ó, essa continha aqui, se 3a é igual a 0, então a é igual a 0, né? Você passa 3 dividindo. Se 2b é igual a 0, então b é igual a 0 também. Você passa 2 dividindo. E se c é igual a 0, está direto aqui. Então, olha só. Quem são os elementos, então, aqui, ó, do nosso domínio, que vão fazer parte do núcleo, né? Olha só. Vão ser todos os polinômios p de x, tais que, ó, a tem que ser 0, b tem que ser 0 e c tem que ser 0. Sobra só a constante d, tá? Onde, lembrando que esse número d aqui, ó, ele é um número real, tá? Esse d é um número real. Então, quem que é o núcleo da nossa T? É o conjunto formado pelas funções, né? Aqui vai ficar pequeno para eu colocar. Deixa eu aumentar aqui, ó, senão não vou ter espaço. Olha só, o nosso núcleo da transformação vai ser igual a as funções polinomiais, né? De R em R, tais que essa função é igual a identicamente nula aqui, né? Onde esse, desculpa, essa função é igual a D, ou seja, uma função constante, onde esse D é um número real. Beleza. Então, todas as funções constantes, que são funções que a gente vai dizer que são polinomiais de grau zero, fazem parte do núcleo da T. Então, isso foi achar o núcleo, agora vamos achar uma base para esse núcleo. E vai ser o seguinte, olha só, veja que todas as funções que são aqui do núcleo, né? Se a gente pegar o conjunto B formado pelo vetor aqui, né? Ou pela função polinomial de grau zero, né? Que seria 1. Porque lembra que cada elemento nesse conjunto B aqui vão ser funções polinomiais de grau menor ou igual a 3. E como é que eu posso enxergar isso aqui como sendo uma função desse tipo? Posso pensar assim, eu vou botar assim, ó. P1 de x igual a... Só P de x, só tem uma aqui mesmo. P de x igual a 1. Veja que você pode enxergar essa função de R em R, onde P de x é igual a constante, que é 1. Isso é uma função polinomial de grau zero, tá? Então, se você pega isso daqui, ó, veja que qualquer elemento do nosso núcleo de T pode ser escrito como sendo uma constante vezes essa função, tá? Ou seja, veja bem, olha só. Se você pega uma... Vou chamar de U, certo? Você pega uma U pertencente ao núcleo de T, você pode dizer que essa U de x, certo? Vai ser escrita como sendo, por exemplo, D que multiplica P de x, tá? Porque, veja, P de x é igual a 1. Quando você pegar, né, D vezes esse 1 vai dar D. E lembra que uma função que pertence ao núcleo ela tem esse formato, né? Então, de fato, a gente pode dizer que todos os nossos elementos do núcleo de T, eles são combinações lineares desse vetor aqui, que é um só, né? Que é só o P de x igual a 1. Agora, e disso então, ó, já que eu peguei um elemento do núcleo de T e disse que ele pode ser escrito desse jeito, o que eu quero dizer aqui, na verdade, então, ó, é que o nosso núcleo da T está contido no gerado, né? No conjunto gerador, ou conjunto gerado pela função, seria P de x igual a 1, né? Então está aqui dentro desse conjunto gerado por isso aqui, certo? Mas e o contrário? Se eu pego um elemento U que pertence ao conjunto gerado pelo P de x, olha só, pelo P de x igual a 1. Será que ele vai estar no núcleo de T? Bom, se isso aqui acontece, olha só, então se ele está pertencente a isso, eu sei que esse meu U de x ele vai ser igual a um certo D vezes P de x, né? Então isso aqui eu tenho que o nosso U de x vai ser igual a D. Porque, veja, como você tem que o núcleo faz parte do domínio, né? Então o núcleo está aqui dentro, ó. Deixa eu botar um ciclo maior. Kernel de T está aqui dentro. Então, veja, o que acontece aqui é o seguinte, né? Você já tem que todos os elementos do núcleo
estão naquele conjunto gerado por isso daqui, né? E agora, todos os elementos que estão nesse conjunto gerado por isso aqui, né? Que vão ser, como eu falei, u de x igual a d. Isso aqui, ó, u é polinômio, ou melhor, né? U é função polinomial, função polinomial de grau menor ou igual, ou igual a 3, certo? Ou seja, o que acontece é que a P, ou melhor, P não, estou chamando de U, né? Essa U vai pertencer, né, ao nosso P3, né? Que é um elemento de domínio. Então, veja, se você pega, e além disso, né? Se você fizer a sua T de U de x, que vai ser igual a você derivar, né, essa função que seria simplesmente d aqui, né? Isso é zero, a zero barra, né? Que vai dar zero, né? Que a derivada de constante é zero. Então vai ser a nossa função identicamente nula. Então ela também faz parte do núcleo de t, tá? Esse u. Então você pegou, veja bem, um elemento que está no conjunto gerado pelo p de x igual a 1 e viu que ele também está no núcleo. Você pegou um elemento no núcleo e viu que ele está no conjunto gerado pelo p de x igual a 1, certo? Então vou botar aqui, ó. O que isso lhe conclui? Isso lhe conclui que o kernel de t está contido em o conjunto gerado p de x igual a 1 e o conjunto gerado, o conjunto gerado pelo p de x igual a 1 também está contido aqui no núcleo da t. Então, se um conjunto está contido em outro e esse outro também está contido nesse, né? Ou seja, se A está contido em B e B está contido em A, a conclusão disso daqui é que A é igual a B, né? Esses dois conjuntos são iguais. Então, o que você vai ter é o kernel da T é igual ao conjunto gerado pelo P de x igual a 1. Então, a base aqui é simplesmente a base formada pelo polinômio P de x igual a 1. Essa é a base para o núcleo de T, tá? Ah, sim, eu esqueci de falar, né? Para ser base tem que ser gerador e tem que ser LI, né? Então, lembrando que como aqui só tem um elemento e todo o conjunto unitário que não seja formado pelo próprio elemento neutro, né? Pelo próprio zero barra daquele espaço vetorial, vai ser LI. Então, você me dá um conjunto com um vetor só, se esse vetor não for nulo, esse conjunto é LI. Então, ele gera, ele é LI, portanto é base, tá? Então, vamos lembrar disso, né? B, P de x igual a 1, é LI, e LI e gera kernel de T. B é base. Beleza. Então vamos só lembrar disso. Feito isso daqui, tá? Agora que a gente já fez isso daqui, eu falei que ia ser uma questão longa, né? Mas vamos lá. Agora falta só a última parte, que é achar uma base para a imagem de T, certo? Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho um espaço mais aqui. Tem pouco espaço. Vou fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui que a gente já fez até agora. Se você precisar, depois você pausa a videoaula e volta, né? Para ver essas partes aqui. Para eu poder fazer a última parte do exercício, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Vamos agora para a última parte do exercício, que é a imagem. Bom, eu já sei que a nossa T de um polinômio de grau menor ou igual a 3 vai ser T de ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Aplicando a derivada disso daqui vai ser 3 vezes ax quadrado mais 2 vezes bx mais c. E a derivada disso é zero. Então isso aqui é que a nossa imagem vão ser elementos desse tipo. Então agora vamos lá, olha só. Vamos pegar o conjunto B formado pelos seguintes polinômios. P1 de x como sendo x quadrado. P2 de x como sendo igual a x. E P3 de x como sendo igual a 1, certo? Vamos botar esse conjunto formado por esses três polinômios aqui.
Veja o seguinte, que a nossa t de um polinômio qualquer aqui, né? Vamos botar t de p de x. Se bem que eu acho que vai ser melhor eu botar aqui, né? A nossa t de p de x, que é t de ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, vai poder ser escrito como sendo, olha só, 3 vezes a p1 de x mais 2 vezes b p2 de x mais c multiplicado por p3 de x, correto? Olha só, porque p1 de x é x quadrado, você multiplica por 3a, vai dar 3ax quadrado. P de 2x é x, então quando você multiplicar por 2b, vai dar 2bp de x. Desculpa, 2bx. E p3 de x é 1, então quando você multiplicar c por 1, vai dar só o c. Então veja aqui, o que acontece é, a imagem da nossa função, né? A imagem da nossa função, da nossa transformação linear t, qualquer elemento dessa imagem pode ser escrito como sendo combinação linear desses elementos aqui, ó, da base. Então, nossa imagem ela está contida no conjunto que é gerado por p1 de x igual a x ao cubo, p2 de x igual a x, p2 de x igual a x e p3 de x igual a 1. Então, um conjunto formado por essas três funções, que no caso aqui são vetores, né, que a gente está falando P de 3 como espaço fatorial. Então, um conjunto formado por esses três vetores, qualquer combinação, uma combinação linear deles dá a imagem da T, né? Ou a imagem de T é uma combinação linear deles, né, por enquanto. Então, ok, tá? Agora, vamos ver o contrário, ó. Vamos pegar um certo elemento U pertencente a esse conjunto formado pelos geradores de P1 de x igual a x ao cubo, P2 de x igual a x... x ao cubo não, né, gente? Vocês, ó, eu botei x ao cubo aqui, é x ao quadrado, gente. O nosso P1, ó, eu já tinha colocado aqui x quadrado. Então, P1 de x é x ao quadrado, P2 de x é x e P3 de x é igual a 1. Beleza, então vamos pegar o conjunto gerado por isso aqui, certo? O que nós vamos ter aqui? Olha só, então esse U de x, ele vai ser um certo constante vezes o P1 de x, vou botar assim, A1 P1 de x, mais uma certa constante, vou botar A2 multiplicado por P2 de x, mais uma certa constante A3 multiplicado por P3 de x, certo? Ok, então a nossa U de x, ele vai ser A1x quadrado, mais, vamos ver, B2, né? Então, A2, aliás, x, mais A3 vezes 1, né? Que vai ser A3. Então, esse vai ser o nosso U de x, certo? Aí a pergunta é, esse é um elemento do nosso conjunto gerado pelos vetores P1, P2, P3. Será que ele faz parte da imagem de T? Bom, ele vai fazer parte da imagem de T se existir algum polinômio de grau menor ou igual a 3, que você faça T aplicado nesse polinômio e dê esse, né? E olha que interessante, né? T de, vamos botar assim, ó. Note que se você faz T de, vamos botar, olha só, A1x ao cubo sobre 3, mais A2x ao quadrado sobre 2, mais A3x, se você faz o T aplicado nesse polinômio, que é um polinômio de grau menor ou igual a 3, né? A derivada disso vai ser, deriva essa parte, vai descer o 3 e diminuir uma potência. Quando você descer esse 3, vai ter o 3 dividindo também, vai simplificar, vai sobrar só A1x quadrado. Isso aqui eu estou usando regra de derivada, né? A1x quadrado. Quando você derivar isso aqui, ó, 2 vai descer, multiplicando, né? Aí vai ficar 2 dividido por 2, que vai dar 1. Vai sobrar A2x elevado a 1. A2x elevado a 1. E quando você derivar esse termo, vai dar só A3. Veja, mas isso aqui é justamente o nosso U de x, né? Isso aqui é justamente o nosso U de x. Então, conclusão. Já que existe um polinômio de grau menor ou igual a 3, que quando você aplica na t, dá aquele seu U de x, é porque aquele U de x faz parte da imagem, né? O U de x faz parte da imagem da nossa t. Isso significa o seguinte, eu peguei um elemento que estava no conjunto gerado por P1, P2 e P3, e esse elemento também está na imagem, ou seja, o nosso conjunto gerado por P1 de x igual a x quadrado, P2 de x igual a x e P3 de x igual a 1, o conjunto gerado por isso,
ele está contido, né, na imagem da nossa T. Então, de novo, ó, se eu tenho que, por um lado, né, lá em cima, ó, se eu tenho por um lado que a imagem da nossa T, por um lado, tá contido em... aliás, eu vou até fazer assim, ó. Se eu tenho isso daqui, né, que a imagem da T está contida nesse conjunto, e por sua vez eu tenho que esse conjunto também está contido na imagem da T, né? Então, por essas duas coisas aqui, que eu vou botar aqui, ó, um asterisco 1 e um asterisco 2, né? Então, ó, por asterisco 1 e asterisco 2, se a imagem de T está contida no conjunto gerado por esses três vetores, e o conjunto gerado por esses três vetores está contido na imagem de T, é porque esses dois conjuntos são iguais. Então, a imagem da nossa T é igual ao conjunto gerado por P1 de x igual a x quadrado, P2 de x igual a x e P3 de x igual a 1. Então já é um gerador, né? Então eu já tenho que o conjunto formado por esses três vetores aqui, ó, que são três polinômios de grau menor ou igual a 3, é um gerador para a imagem de T. Agora, será que é ali, né? Porque se for ali também o conjunto formado por esses três vetores, aí eu já tenho que uma base, né? Então vamos lá, olha só, vamos ver se essa base é ali. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma combinação linear que é A1 P1 de x mais A2 P2 de x mais A3 P3 de x igualar ao vetor nulo daquele espaço vetorial que a gente está trabalhando. Bom, isso aqui vai ser A1x quadrado mais A2x mais A3. Eu já tinha falado que o vetor nulo desse espaço que a gente está trabalhando é a função identicamente nula, que a gente pode ver aqui como sendo 0x² mais 0x mais 0, para poder comparar os polinômios. A gente já fez isso lá no núcleo, então eu já estou aqui fazendo o negócio direto. Então vai ficar o seguinte, ó, A1 igual a 0, A2 igual a 0, que a gente tem que comparar, né, o coeficiente com x² com o coeficiente com x², o coeficiente com x com o coeficiente com x, e o coeficiente independente com o coeficiente independente. Então, A1 vai ficar igual a 0, A2 vai ficar igual a 0 e A3 também vai ser igual a 0. Ou seja, o que acontece aqui, ó, a única solução possível pela combinação linear desses três vetores dando igual ao vetor nulo é quando cada uma das constantes, ou dos coeficientes, multiplicando esses vetores, são todos iguais a 0. Ou seja, isso justamente cai na definição de CLI. Então, o conjunto formado pelos vetores P1, vou botar escrever, né? P1 de x igual a x², P2 de x igual a x e P3 de x igual a 1, o conjunto formado por isso, ele é LI, certo? Então, fechou, né? Se o conjunto formado por esses três vetores, ele gera a imagem de T, e o conjunto formado por esses três vetores também é LI, então, ó, isso aqui, ó, que é o conjunto formado por P1 de x igual a x², P2 de x igual a x, P3 de x igual a 1, esse conjunto aqui, ele é base de imagem de T, certo? Porque ele gera e ele também é LI. Belezinha? E isso então fecha o exercício. Eu falei que ia ser um exercício longo, né? Porque tinha três coisas que ele pedia. Tá aqui tudo. Se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários, tá? E vou deixar para você agora um exercício que vai ser semelhante a esse para você poder treinar, tá bom? Que é esse exercício aqui, ó. Vamos lá. Faz esse exercício. Eu mudei aqui agora que eu estou no P4, que é o espaço vetorial formado por todas as funções polinomiais reais, né? Que são de grau menor ou igual a 4. Aí tem uma transformação linear que é igualzinha àquela, né? T de P de x é igual a P de x. E agora ele pede o núcleo e a imagem, uma base para o núcleo e uma base para a imagem da nossa T, beleza? Faz o exercício. Se ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Na descrição do vídeo eu vou colocar a resposta para esse exercício, né? E se você não deixou o seu curtir ainda, deixa aí. E se você não está inscrito ainda, por que não? As minhas videoaulas vão ajudar você. Essa daqui já te ajudou, tá bom? Então, inscreve-se aí. Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de Álgebra Linear. Até mais e tchau.